Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Muito bem, começa a Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar, toda quinta-feira ao vivo em São Paulo pela TV Agência Sindical, todo sábado das 20h30 às 21h30 na TV Guarulhos, canal 3 da NET e, se tudo der certo, a partir de agosto também na TV comunitária de Brasília, Distrito Federal. Todos os programas Repórter Sindical são temáticos. Já fizemos sindicalismo em educação, sindicalismo em cultura, sindicalismo em política, sindicalismo em memória, sindicalismo em economia, sindicalismo em mulher, sindicalismo em funcionários públicos e tantos outros temas. E agora nós estamos começando a série Sindicalismo e Mídia. Eu quero mostrar, antes de falar do nosso convidado, este livrinho aqui, que é a gloriosa Constituição Cidadã, cujos artigos do 220 a 224 tratam sobre comunicação social. É importante saber que o papel da comunicação social está definida na nossa Constituição, mas a grande mídia descumpre o que aqui consta assim, na maior cara de pau. Não vou ficar falando disso hoje, porque seria um assunto muito extenso. Com o meu amigo pessoal de tantos anos e colega de profissão, jornalista, assessor sindical e analista político, Eduardo Pavão, eu vou tratar de outros temas aqui ligados ao sindicalismo e mídia. Pavão, obrigado pela sua presença. Eu é que agradeço a oportunidade de estar com você e com os telespectadores aqui da Agência Sindical. Conosco também Ariane Soares, que é também atua aqui dentro do estúdio e faz as perguntas e encaminha as participações dos telespectadores. Já podemos mostrar a Ariane, ok? A Ariane aqui no nosso vídeo. Muito bem. Voltamos então com o Repórter Sindical e o Eduardo Pavão, que é hoje consultor da OGT, né? Especialmente da OGT. Pavão, eu atuo na imprensa já há muitos anos, na imprensa sindical praticamente há 31 anos. Eu entendo que nós temos muitos desafios na imprensa sindical. Uma delas é produzir uma imprensa de qualidade, imprensa sindical com regularidade, qualidade e profissionalismo. Um outro desafio é a gente obter uma aproximação maior da grande mídia. O que você acha? Além disso, o que você acha que nós devemos... que desafio nós temos nesse tema sindicalismo e mídia? Olha, o tema sindicalismo e mídia ele é um bocado amplo, porque ele envolve comunicação. E comunicação, ela no sindicalismo começa no interpessoal, no contato do dirigente, do militante, do ativista, do sindicato com os trabalhadores, né, até chegar o momento em que lá no outro extremo, em que o sindicato ou a organização sindical tem que se comunicar com o conjunto da sociedade, com o conjunto das forças políticas, com o Estado e até as suas relações internacionais, com trabalhadores e com organismos do resto do mundo. Então, e tudo que vai desde o chão da loja, do chão da fábrica, do posto de trabalho, do local de trabalho, até a Organização das Nações Unidas em Nova York, passando por tudo que tem no intervalo, há funções a serem cumpridas pela comunicação sindical, pelos profissionais da comunicação sindical. Pavão, quando eu comecei na imprensa sindical, era um mimeógrafo. Você mais jovem, certamente, ouviu falar, né? Teu avô te contou essa história, provavelmente. Quem dera, eu comecei a trabalhar num jornal que era impresso a chumbo. A chumbo, A chumbo. Linotipo. Linotipo. Eu também trabalhei com um jornal, o Linotipo. Agora, o fato mais marcante, eu acredito, nesses 30 anos, foi a expansão absurdamente rápida da tecnologia, da internet, da tecnologia de informação. Te pergunto, nós jornalistas e comunicadores da área sindical estamos preparados para extrair o máximo dessa tecnologia ou temos que nos repaginar, digamos assim? Temos que nos repaginar. Eu acho que nem nós
nem aqueles que se contrapõem a nós estão hoje no completo domínio das formas, meios de utilizar essas tecnologias. Particularmente as redes sociais, que vieram para ficar, eu acredito que são o futuro das relações humanas, passam pelas redes sociais e passam pelo aprofundar e por novas tecnologias que facilitarão ainda mais a comunicação entre as pessoas em rede, né? Acho que essas redes têm muito que ajudar ao sindicalismo, mas representam um enorme desafio, porque quem está na rede social não está apenas levando a sua mensagem, está tendo uma interação com aqueles que recebem essa mensagem. Portanto, não tem que estar só preparado para falar, tem que saber ouvir. Eduardo Pavão, este objeto que eu tenho em mãos aqui, ele é uma câmera fotográfica, ele é uma filmadora, ele é um rádio, porque ele grava também. Você escuta a rádio, você assiste a vídeos e filmes aqui, e ele inclusive é telefone, né? A gente até esquece às vezes que ele é telefone. Agora, se você usa muito o WhatsApp. Em que medida o sindicalismo utiliza o celular? Ou você acha que talvez fosse o caso de dar um curso básico para os dirigentes e assessores de como utilizar as potencialidades desse equipamento? Na verdade, a convergência digital, ela acabou levando para esse aparelho basicamente tudo que antes se dividia numa série de outros aparelhos, aqueles computadores de mesa, depois o laptop, o iPad, não sei o que, acabou tudo ficando dentro do celular, inclusive o telefone. Né? E é um desafio que nós ainda não estamos. Contam-se, acho que nos dedos, os sindicatos brasileiros que tenham desenvolvido e coloquem à disposição das suas categorias um app apropriado para uso via celular, para interagir com o sindicato, para receber informação do sindicato e para poder também interagir com ele, utilizar inclusive dos serviços que o sindicato disponha. Isso é o que está mais premente de ser feito. Não acho que essa tecnologia seja substituída no curto prazo por outra, eu acho que vai intensificar cada vez mais. Hoje, das pessoas até 30, 40 anos de idade, 80% quase da sua comunicação, né, e das suas atividades diárias de inter-relação com instituições, inclusive, se dão pelo celular. Perfeito. Né? Seja o do banco, seja com os amigos, seja os informes da própria empresa, tudo isso se dá pelo celular. Eu tenho um exemplo, aliás, um exemplo muito positivo da utilização de redes, foi a greve do Aceio e Conservação de São Paulo, né? Com centenas de locais a serem visitados e paralisados e a militância comparecer e parar, uma logística incrível para realizar essa greve, e ela foi toda coordenada por grupos de WhatsApp. Perfeito. Né? Você se lembra quando estouraram as greves nas grandes obras do PAC? Sim. Eu conversei com o Miguel Torres, que ele presidia a Força Sindical na época, ele estava no estado do Nordeste, acho que Ceará, se não me engano. Eu perguntei, mas Miguel, é tudo muito distante, né? O Brasil é um país continental, como é que está organizando essa greve? Ele diz, rapaz, aqui está trabalhando uma juventude, e eles organizaram a greve utilizando o celular. Exato. Então, você vê que você citou a categoria de Aceio e Conservação, que é mais urbana, mas uma categoria que é mais obreira, assim, digamos, operária mesmo, eles também fizeram a sua comunicação, a sua mobilização via celular. O Eduardo, implacável diretor, nos avisa que temos perguntas. Vamos passar para a nossa Ariane Soares. Vamos lá, Ariane, perguntas ao Eduardo Pavão, convidado de hoje. Vamos sim, mas antes de mais nada, você que nos assiste e de repente quer enviar a sua pergunta, envie para o WhatsApp 942709363. Vamos dar início então, Pavão, boa noite. Boa noite. Dar início aqui com a pergunta do Val Gomes. Val Gomes, jornalista, assessor de comunicação dos sindicatos metalúrgicos de São Paulo e da CNTM também, a confederação da categoria. Pavão, por que o espaço para o movimento sindical na mídia é tão pequeno e por que há tanta depreciação das ações e conquistas da classe trabalhadora? Porque você tem um semestre para responder essa pergunta, tá? Não, é rápido. Porque o sindicalismo não fala aquilo que a mídia quer ouvir e quer repercutir e quer que as pessoas leiam. A grande imprensa, ela é um instrumento
da classe dominante e ela, portanto, procura reproduzir e introjetar em todas as pessoas o pensamento da classe dominante para que todos continuem dominados tranquilamente. E o movimento sindical coloca pimenta nesse angu. Nós não temos, o discurso sindical não é o discurso do conformismo, não é o discurso do suporte àquilo que a grande imprensa considera o melhor caminho. Nós não defendemos as teses liberais, nós não defendemos a desregulamentação total, nós não defendemos aquilo que está pautado como o pensamento único, ou que a mídia gostaria que fosse único na sociedade. E por isso ela nos dá apenas o espaço que julga necessário e naquilo que acha que pode convergir para os seus interesses. E, evidentemente, interessa a ela que os trabalhadores não confiem em sindicatos, não se organizem em sindicatos e não contestem o sistema que os explora. Muito bem. O Eduardo Pavão começou na imprensa sindical em 1984, no Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco. E diz aqui a produção que ele é discípulo do Sérgio Gomes, o Serjão, o famoso Serjão do Alboré. E quem presidia o sindicato naquela época dos metalúrgicos? Antônio Toschi. Aliás, minha história nos metalúrgicos de Osasco, se você me permite, é curta, mas é pitoresca. Foi Carlos Marx quem me levou ao sindicato e não foi o Karl Marx, e nem o Engels, pai do... Não foi o Engels não, também? Não, foi o Engels também. Foi o Carlos Marx, jornalista, fotógrafo, ecologista, militante verde lá de Osasco e que à época trabalhava no sindicato. Um dia eu estou tranquilo, bate à minha porta o Carlos Marx dizendo que Lucas Estimenko havia deixado o sindicato, ia para uma editoria no Estadão e que havia uma vaga no sindicato, se eu estaria disposto a conversar com o presidente. Eu fui em 2 horas de conversa com o Toschi, saí dali contratado e nunca mais deixei o sindicalismo. Bacana, que bela história. Pavão, você falou da grande imprensa, é claro, você foi sintético, preciso, identificou que há um interesse classista, porque a grande imprensa no Brasil também é a grande burguesia brasileira, é a casa grande. Mas ainda assim, eu acredito que há temas que nós podemos nos aproximar da grande imprensa naquilo que, por exemplo, as ações sindicais que apontem no sentido do desenvolvimento nacional, da distribuição de renda e da inclusão social, esses assuntos não espantam a grande imprensa. Na verdade, a minha experiência, por exemplo, e volto a citar os metalúrgicos de Osasco, uma casa onde eu fiquei por mais tempo, muitos anos, os metalúrgicos de Osasco não estão nem entre os 4 ou 5 maiores sindicatos de metalúrgicos do Brasil, mas por muito tempo e até hoje são um dos sindicatos, estão entre os 4 ou 5 mais respeitados, mais citados e mais lembrados. Não é? E o são, tanto pelas razões históricas dos anos 60, quanto pelo grande, imenso trabalho que desenvolveu nos anos 80, 90 e até hoje, na inclusão e na luta contra os acidentes do trabalho e na inclusão das pessoas com alguma deficiência, alguma dificuldade física. Não é? Isso tinha pauta, para isso tinha pauta. Isso gerou uma marca do sindicato? Exatamente, gerou uma marca que o sindicato soube trabalhar muito bem, teve uma comunicação muito focada nisso e virou referência nacional. Por muito tempo não havia pauta sobre acidentes de trabalho no Brasil, não é? Que a grande imprensa, que qualquer das editorias da grande imprensa, ou das televisões ou jornais, não telefonasse para os metalúrgicos de Osasco para ouvir a visão dos trabalhadores sobre aquilo, e os metalúrgicos de Osasco eram a referência. Então era um tema que nós nunca tivemos dificuldade. Perfeito. Porque tinha militância, porque tinha substância no trabalho que realizava e porque o tema do direito à vida, esse ultrapassa a questão classista em alguns momentos. Você consegue um apelo em cima dele. Da mesma maneira como você disse. Se você defende, por exemplo, a renovação de frota, que é uma tremenda de uma bandeira dos metalúrgicos do Brasil, de São Paulo em particular, o grande Miguel Torres está tocando com muita competência esta bandeira, é uma bandeira que evidentemente não vai ter maior dificuldade em conseguir repercutir,
né, na medida em que ela dinamiza o setor econômico, ou seja, a empresa, as montadoras ganham com isso se isso vier a ser implementado. Todo esse eixo econômico da autopeças, etc., vai ganhar e vai ganhar muito dinheiro com isso, vai se recuperar, vai conseguir atravessar essa fase difícil se isso for implementado. Logo, é uma aliança de interesses, porque isso também vai manter empregos. Mas eu garanto a você que a hora que essa renovação for conseguida e as montadoras voltarem a lucrar muito e os trabalhadores forem reivindicar a parte deles nesse ganho na forma de aumentos, de maiores benefícios, aí você verá a mesma mídia dizendo que os baderneiros dos metalúrgicos estão atrapalhando a produção nas empresas, fazendo greves ou movimentos. Ou paralisaram mais uma vez a Avenida Paulista, o corredor dos hospitais de São Paulo. Exatamente. Você pode Andrade ficar feliz em dizer isso. Exatamente. Quando fascistas se colocam embaixo da Fiesp e saem agredindo tranquilamente na presença da polícia pessoas que só porque usam camisas vermelhas, isso para eles é natural. Obrigado, Pavão. Fala Diap, tem uma sessão aqui, todo programa nosso, Pavão, tem um correspondente. E como o nosso programa é metido a besta, não é qualquer correspondente, é o Toninho do Diap. Oh, grande Toninho. Antônio Augusto Queiroz, Toninho do Diap, fala agora no nosso Fala Diap. Vamos lá? Olá, Franzinho. Boa noite. Aqui é Toninho do Diap que fala. Estou trazendo aqui uma rápida avaliação das matérias de interesse de servidores no Congresso Nacional que devem ser objeto de atenção das entidades. Gostaria de comentar aqui rapidamente 3 proposições que são ameaças aos servidores públicos. A primeira é o projeto de lei de greve no Senado, que inclui como atividade essencial praticamente todos os serviços prestados pelo Estado, desde educação até segurança, e que para fazer greve há necessidade de que se mantenha em atividade pelo menos 60% de todos os servidores. É um projeto que, em lugar de regulamentar, ele restringe ou impede o exercício pleno do direito de greve. E o objetivo disso é evitar que os trabalhadores, os servidores públicos, utilizem esse instrumento de luta dos trabalhadores para impedir ou dificultar a aprovação de 2 outras matérias que são extremamente nocivas aos trabalhadores. A PEC 241, que trata do congelamento da despesa de um modo geral, limite de gasto, que não permite que o governo possa gastar mais do que o gastou no ano anterior, corrigido pela inflação, inclusive congelando educação e saúde. E também o PLP 257, que trata da dívida dos estados e impõe uma série de restrições aos direitos dos servidores estaduais e municipais. Um abraço, até a próxima. Muito obrigado, Toninho Antônio Augusto de Queiroz, que conheci na época da Assembleia Nacional Constituinte. Jovem, Toninho é jovem até hoje, era mais jovem, claro, naquela época. Quero mandar um abraço a todos, o Diap, ao Marcos Verlaine, ao André, a todos, uma equipe muito pequena, mas muito eficiente que tem o DIAP, importantíssimo órgão de assessoramento ao movimento sindical nas questões políticas e institucionais. Vou caminhar com as perguntas, porque hoje quando o convidado é ilustre, assim, é global, há muitas perguntas. Ariane, o nosso Eduardo Pavão está aqui. Você só fez pergunta fácil até agora, as perguntas difíceis, faz favor. Eu vou para uma mais fácil agora. Vamos lá, a pergunta é de Maria Rosângela Lopes, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas, e ela é secretária de Políticas Raciais da Força Sindical. Mandou para a gente hoje. Isso. A pergunta dela é a seguinte: o que falta para nós, dirigentes, explorarmos melhor a mídia, mais do que já fazemos hoje? Investir nos profissionais. O movimento sindical, ele não se apercebeu completamente da importância de ter bons profissionais, formar quadros e fidelizar os seus quadros. Não basta contratar um jornalista pensando no preço ou pensando em outra coisa que não seja a qualidade do trabalho que ele venha a desempenhar para o sindicato. Não basta, depois que o jornalista ou o comunicador, porque o jornalismo sindical ele ultrapassa a barreira do puro jornalismo. A comunicação sindical ela é informação e propaganda.
né? E o aspecto propaganda, muitas vezes, superior ao aspecto informação. Não é? Então, é um profissional diferenciado, que leva muito tempo para chegar no ponto, não é? E que, evidentemente, como qualquer profissional, busca, tem este mais do que outros, um compromisso com o seu trabalho, uma sensação de pertencimento à instituição sindical, mas também necessidades terrenas de salário, de condições de trabalho, de saber que está numa organização em que ele pode crescer, pode desenvolver e pode avançar. Não é? Falta ao sindicalista perceber que ele deve criar esse ambiente propício para a sua comunicação. Não é? E, principalmente, não é? A comunicação do sindicato pode ser a melhor do mundo, mas ela não supera jamais uma barreira. O limite da comunicação do sindicato é o limite da capacidade da direção do sindicato em bem representar os trabalhadores. O melhor jornalista do mundo pode vender por algum tempo, o melhor comunicador do mundo pode vender por algum tempo um produto ruim. Pode eleger um Eduardo Cunha 3 ou 4 vezes, mas uma hora ele cai. Muito bem. Eduardo Pavão, jornalista, consultor sindical, pessoa com larga experiência e credibilidade no sindicalismo. Eu queria saber se você acha que ainda na época da internet o material impresso tem força, tem papel na comunicação sindical, tem papel na luta sindical? Tem. O jornal ele tem um papel, sim. Né? Agora, o que nós não podemos, não devemos e não vai funcionar é seguir tentando fazer no século XXI uma comunicação como a do século XIX. Né? No século XIX, um livro era capaz de revolucionar o mundo. Né? Hoje é diferente. O jornal sindical, ele tem um papel importantíssimo desde que, e eu volto à minha resposta anterior, não é? O trabalhador tenha desenvolvido, pela ação do seu sindicato e pela constância da comunicação do seu sindicato, uma sensação de pertencimento. Entendi. Ele tem que se sentir pertencente àquela categoria e tem que sentir como o sindicato pertencendo a si. Ou seja, é preciso haver compromisso. Exatamente. Mas também é preciso haver reconhecimento. Reconhecimento. Porque o jornal do sindicato funciona dentro do local de trabalho. Ele funciona entregue ao trabalhador pelas mãos do dirigente. Ele funciona vindo de uma instituição a qual o trabalhador dá credibilidade. O jornal do sindicato ajuda a construir essa credibilidade. Mas ele não é o único fator. Ele sozinho não faz a credibilidade do sindicato. Então, se o jornal do sindicato chega ao trabalhador pelas mãos de um dirigente presente, pelas mãos, representando uma entidade que ele sente que o representa, ele lerá de cabo a rabo e aproveitará toda a informação que tem ali. E toda a motivação que tem ali para que ele se organize mais e que ele trabalhe mais. Do contrário, você está jogando papel fora. Eduardo Pavão, companheira de Minas, cujo nome me escapa, Rosângela, é isso? Maria Rosângela. Ela perguntou como chegar na mídia, como obter, digamos assim, um adensamento maior na grande imprensa, etc. Mas eu quero também aqui fazer uma observação. Um dia eu estava entrevistando um dirigente sindical, uma gravadorzinha assim de bolso, uma coisa mínima, mas que dá para usar na internet, numa manifestação. Eu fiz uma pergunta a ele assim: por que você está hoje participando da manifestação neste local? Mais ou menos isso. Ele deu uma resposta tão comprida que na hora de editar a gente apanhou e quase não conseguiu aproveitar o material dele. Não falta também, porque também não adianta você ligar para o Otavinho Frias, digamos, conseguir que o Otavinho Frias te receba no almoço, não vai receber, mas digamos que receba, e aí chega lá o dirigente e não tem um discurso, não tem uma postura e não tem conteúdo. Como é que faz para que o dirigente também se qualifique enquanto fonte? Leitura. Sabe falar e sabe escrever quem tem a constância de ler e de ouvir, saber ouvir, não é? Basicamente, o dirigente sindical ele tem que compreender a diferença
quando se busca a grande imprensa, quando se busca conversar com grupos maiores do que o da própria categoria, né, ele tem que se qualificar para isso. Ele tem que entender e tem que ter um profissional do lado dele, certo? Ou uma orientação, se ele não tem como bancar um profissional, a sua central sindical, a sua federação, a sua confederação, está no dever de reunir os dirigentes, né, e orientá-los de como se dá relações com a mídia. Não é? A imprensa não está preocupada em publicar aquilo que interessa ao sindicato. E por mais que o dirigente pegue o jornalista pelo pescoço e diga, eu quero que saia isso no jornal aqui da cidade, ou no Estadão, ou na Folha, ou no Jornal Nacional da Rede Globo, certo? O jornalista dele não é o William Bonner, não é ele que toma a decisão. O jornalista vai ter que pensar com a cabeça do William Bonner para conseguir botar alguma coisa lá no Jornal Nacional. E o dirigente vai ter que compreender que a mensagem não é aquela laudatória, certo? Não são 15 laudas que ele vai conseguir. Vou mandar uma carta então para esse jornal, esclarecendo tudo, e escreve 15 laudas e manda. Quer dizer, alguém tem que orientar. E a gente só age com base na informação que tem. Portanto, alguém tem que prestar essa informação ao dirigente. Certo? E muitas vezes até ao jornalista. Sim. Não é? Que há colegas que às vezes também não compreendem essas minúcias. Basicamente é aprimoramento. E os grandes sindicatos, muitos deles, e as lideranças mais importantes do sindicalismo, várias delas já fizeram, media training, enfim, essas coisas mais apuradas, né? Mas muitos não aproveitaram. Aí a questão da autossuficiência também, a pessoa achar que sabe. O maior defeito de muita gente é o achar que sabe, né? É melhor ouvir quem sabe para depois formar a sua opinião e agir de acordo. Não é? Só achar que sabe, só achar que eu tenho clareza do que eu quero dizer, mas chega lá e diz isso sem uma vírgula, sem um ponto de edição, sem nada, e é descartado na hora de editar. Né? E aí o Maluf é que sai ganhando, porque fala frases curtas e rápidas e diz o que quer. Perfeito. Eduardo Pavão, obrigado. Aliás, estou falando com o jornalista hoje, então ele sabe disso tanto quanto eu. A nossa profissão ela tem as vantagens e as desvantagens de toda a profissão. Uma das graças do jornalismo é que você aprende trabalhando. O que o Pavão está fazendo aqui hoje é dando uma aula de jornalismo. Não é só de jornalismo sindical, está falando de aula de comunicação, melhor dizendo. Então, viu, Edu Sandoli, nós vamos reprisar esse programa ao máximo e passar, até quando eventualmente eu for para falar sobre comunicação sindical, a gente até editar alguns trechos aqui do que o Pavão está falando, depois a gente paga os direitos autorais para ele, ok? Estou muito contente, viu, Pavão, com você está falando de uma forma muito didática e muito precisa. O Edu, implacável diretor, nos diz que temos agora a reportagem. Este programa aqui tem externa, toda edição tem uma externa. É a 9ª Jornada Brasil Inteligente da CNTU, é uma Confederação Nacional dos Trabalhadores de Formação Universitária, que é presidida pelo Murilo Celso Pinheiro. Eu não quero aqui depreciar a dirigente, não me levem a mal, quero fazer um nivelamento por cima. Eu considero o Murilo um dos melhores quadros do sindicalismo brasileiro. Vamos à matéria e daqui a pouco voltamos com Eduardo Pavão, tratando de sindicalismo em imprensa, sindicalismo em mídia, sindicalismo em comunicação. Até já. A CNTU realizou sexta-feira, dia 1º, em São Paulo, a 9ª Jornada Brasil Inteligente, cujo tema foi Brasil 2022, o país que queremos. Carmen Cecília, qual é a sua avaliação sobre essa 9ª Jornada Brasil Inteligente? Olha, é uma iniciativa fundamental porque traz representantes de diversos segmentos de sindicatos para discutir e repensar o Brasil nesse momento tão delicado que passamos econômica, política e socialmente. E certamente todos esses representantes, repensando aqui o Brasil juntos, né, levarão isso para suas bases e vão repensar juntamente com as bases a questão do Brasil que vive momentos realmente bastante delicados. Qual a importância de um evento como este para a CNTU? A CNTU, ela, ao longo desses últimos anos, ela montou uma visão de país muito importante,
que pensa a questão do desenvolvimento sustentável com inclusão social, que pensa a questão da melhoria da qualidade de vida para a população brasileira e da defesa dos direitos humanos. Como é que você encaixa o tema discutido aqui na atual conjuntura do país? É uma coisa que foi repisada, que não se dá a jornada sem se dar o primeiro passo. Não há uma jornada que não tenha o primeiro passo. E a grande preocupação de se enfrentar de uma maneira unida os desafios e problemas hoje colocados para os trabalhadores, os profissionais, os intelectuais, etc. E o que é essa campanha Brasil Inteligente? Qual é a proposta dela? Então, o Brasil Inteligente é o seguinte, esse é um conjunto de questões de real importância para todos nós e para o Brasil. Na verdade, nós estamos pensando, por exemplo, nós pensamos em 1000 cabeças. São conselheiros, nós temos mais de 1000 conselheiros no Brasil todo. Conselheiros que possam estar contribuindo numa discussão inteligente. Aí a gente fala Brasil Inteligente, que nós estamos falando de educação, nós estamos falando de propostas factíveis para o desenvolvimento do país. Como é que é a escolha desses 1000 conselheiros? Fala um pouco sobre esse conselho consultivo. Esse conselho consultivo é escolhido com pessoas que têm, obviamente, tem muita coisa a contribuir. São personalidades que têm um trabalho efetivo com a sociedade. São pessoas que têm a expertise da tecnologia. São pessoas que possam estar contribuindo numa discussão de fato inteligente. Muito bem, voltamos ao repórter sindical Mundo do Trabalho no ar. Pavão, hoje vamos contrariar a expectativa e nós não vamos falar de fusão de centrais sindicais, tá? Ok? Bem que estamos à disposição também, não há tema proibido para nós. É verdade, não tem nada combinado, mas a gente pode fazer depois um programa inteiro sobre a questão. A polêmica, complexa e controversa questão. Eduardo Pavão, nós já falamos aqui da internet, falamos de jornal, falamos do contato com a mídia, falamos de mídia training, mas eu queria falar um pouco das condições de trabalho do jornalista do sindicato. Você bem apontou na sua fala do engajamento, do pertencimento, foi a expressão que você usou. Uma vez, eu estava na agência sindical e um colega nosso que trabalhava num sindicato que nós assessoramos, me ligou e disse assim, ô Franzinho, tudo bem? Tudo bem? Então, rapaz, sabe o que é? Aconteceu um acidente de trabalho aqui. Eu disse, puxa vida, que deprimente. E o que mais? O rapaz morreu. Eu disse, puta que pariu. Você me liga para dizer que aconteceu um acidente de trabalho, morreu um pai de família, e ainda você fala com essa placidez, você devia estar indignado com essa situação e se colocando no lugar da família da vítima, né? Então, há essa necessidade de engajamento, de militância, eu considero absolutamente fundamental para bem executar a nossa tarefa. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Qualquer militância social, seja no trabalho partidário, seja no trabalho comunitário, nas igrejas, não é? Se você não acredita na causa que você está defendendo, o que você está fazendo ali? O sindicalismo é isso também. E eu sinto que às vezes isso se perde, uma pseudo-profissionalização que perde a paixão. E sem paixão não se faz sindicalismo para valer em lugar nenhum do mundo. Não é? Sem acreditar que há uma disputa na sociedade, que há aqueles que estão menos favorecidos dentro dessa sociedade, que se organizam e que estão em um processo de luta para evoluir, para conquistar direitos, para conquistar espaço, para conquistar poder dentro desta sociedade. E você não se sente parte deste esforço, vai fazer outra coisa. Pavão, que o Sindicato de Jornalistas não nos escute, não nos ouça e não nos veja. Eu sou sócio lá, matrícula 668, estou fazendo uma brincadeira. A minha experiência diz que não dá para ser jornalista sindical com horário certinho de entrar e horário certinho de sair. Tem jeito? Não tem. O jornalismo em geral já é complicado fazer isso. Mesmo na grande imprensa, os bons jornalistas estão 24 horas antenados. A notícia não bate cartão.
Ela não para. Às 8 horas da manhã começa a ter notícia, às 5 da tarde para de ter notícia, suas fontes param de existir, param de te contactar, para de acontecer, as coisas acontecem o tempo todo. E o bom jornalista, o bom comunicador tem que estar o tempo todo antenado. E no sindicalismo a mesma coisa. As melhores ideias que eu já tive na parte de propaganda sindical, de comunicação sindical, que deram os melhores resultados, foram às 5 horas da manhã na porta de fábrica. Né? Uma delas na porta da Braseixos, que já nem existe mais a fábrica, lá em Osasco. Eram 5 horas da manhã, nós estávamos, eu e o Magrão, que era o presidente à época. Cláudio Magrão, com um abaixo-assinado dirigido ao Collor, lembro bem, o presidente da República, pedindo a correção da tabela do imposto de renda, que não era corrigida há tempos. Como agora, uma defasagem enorme, o governo expropriando renda dos trabalhadores. Né? E aí o Magrão, eu, como assessor de imprensa, chamei todos os jornais, dizendo que ia ter o abaixo-assinado, que a causa atingia todos os trabalhadores brasileiros e tal. Apareceu uma emissora só, acho que a CBN, uma coisa assim. Estava começando a época, inclusive. Assim. E aí que o Magrão me cobrou, mas por que o jornalismo? Mas cadê a imprensa? Não sei o que. Mano, são 5 horas, 6 horas da manhã, não tem jeito e tal. Olha aqui, é só para ver gente assinando coisa e tal. Aí me deu o estalo e na hora, ali naquele momento, sendo que o meu horário de trabalho normal era das 10 às 3 da tarde, 5 horas diárias com 2 extras, né, como manda a CLT para os jornalistas. Mas eu estava lá desde a madrugada. E aí me deu a ideia, bom, a briga não é com o leão do imposto de renda, então vamos contratar um leão e vamos levar para a porta da fábrica. O Magrão, muito inteligente, né, captou rapidamente a ideia e no mesmo dia eu estava correndo em São Paulo atrás de um circo que tivesse um leão para alugar. Na época ainda podia, não havia leis que restringissem animais em circo. Alugamos um leão, 48 horas depois esse leão estava na porta da Cobrasma e estavam todas as emissoras de televisão do país, fotógrafos de todos os jornais, né, fotografando aquele leão ao vivo e a cores na porta da Cobrasma. No dia seguinte era manchete desde a primeira página de todos os jornais do país, desde o Rio Grande do Sul a Rondônia, né, todos tinham aquele jornal na capa e uma semana depois estava corrigida a tabela do imposto de renda. Perfeito, perfeito. Obrigado. Que belíssima história. Aliás, você podia escrever um artigo para publicar lá na agência sindical sobre esse assunto. Seria legal, hein? É uma história que foi muito boa. Acho que todos nós que participamos daquele momento lembramos com muita alegria daquela luta, daquele leão. Também, era um velhinho desdentado, coitadinho. Também, se você quiser atrair a imprensa numa eleição sindical, você solta rojões, bombas, etc. Também, tiros, né? Isso tiros e tal. Isso também é um outro aspecto que merece um programa também, é um programa pesado, né? Exato. Porque é o programa sobre o avanço do gangsterismo na sociedade brasileira e do sindicalismo em particular. Perfeito. Pavão, eu quero mostrar materiais sindicais de gente que acorda cedo, dorme tarde e trabalha para construir um país mais justo, com paz social e com inclusão e distribuição de renda. Sindicatos Metalúrgicos Guarulhos Região, 54 anos. Sindicato reúne base e prepara seminário com os 5 setores. Diretoria fará encontro geral dos companheiros. E tem a faixa fotoclássica e a faixa onde se escreve Emprego, Direitos e Saúde. Manifestação. Sem baixar os juros, o país não voltará a crescer. E aqui uma parte festiva, porque nem tudo na vida é luta e combate. Uma bela festa acerca da festa junina da entidade. Queria tocar o programa, sabendo se agora é um intervalo, são as perguntas, Edu. O intervalo é isso? Então, Eduardo Pavão, você vai me dar licença que agora temos um momento de intervalo aqui no programa, a gente passa materiais de alguns parceiros nossos. Podemos ir, Edu? Ok, vamos ao intervalo. Olha, a Nova Central é radicalmente contra, né, o projeto de regulamentação da terceirização geral, total e restrita, como pretende o Congresso Nacional, naquele projeto elaborado ainda pelo Sandro Mabel, que transita pelo Congresso Nacional. Nós somos favoráveis à regulamentação do que já existe, né? Que é perto de 12 milhões de trabalhadores terceirizados. O que nós queremos é a regulamentação desses, para que eles tenham o direito igual
dos trabalhadores nas empresas onde eles prestam serviço, ou seja, salário igual, condições igual, e não aceitamos esse negócio de terceirizar absolutamente geral e restrito, inclusive nas atividades fins das empresas. Então, a gente está lá atento, acompanhando par e passo a tramitação e vamos estar mobilizando juntamente com as demais centrais no sentido de impedir que essa tentativa de rasgarem a CLT através desse projeto de terceirização vá à frente. Muito bem, voltamos com o Repórter Sindical Mundo do Trabalho no Ar, hoje abrindo a série Sindicalismo e Mídia, com o Eduardo Pavão, jornalista, assessor sindical, consultor sindical, homem que tem muita experiência não só na comunicação sindical, na articulação sindical, também nas questões políticas. Eu e o Edu e o Pavão, eu gosto muito de conversar com ele sobre política, acho que ele tem uma visão muito independente, assim, não é esquemática, não está no padrão nem do PT, nem do PCdoB, nem do DEM, nem do PSD, tem uma visão assim, pessoal, forjada pela sua experiência de vida, que eu acho muito importante. Mas falarei menos, eu havia prometido que não falaria de fusão, mas perante uma pergunta da Carol Rui, minha amiga, pessoa muito séria, que toca lá com muita competência o Centro de Memória Sindical, não tem como. Seria até um boicote aqui da minha parte não colocar uma pergunta da Carol. Podemos ir lá, Ariane Soares? Pergunta para o Pavão. Pergunta difícil, faz favor. Tá? A Carol, como você já disse, é coordenadora de projetos do Centro de Memória Sindical. Pavão, em relação à ideia de unificar as centrais sindicais, você não acha que a experiência da CUT, que como o próprio nome diz, ambicionava ser uma central única, demonstrou que isso é muito difícil em um país onde a classe trabalhadora possui um perfil tão diversificado? Não acho. O problema da Central Única dos Trabalhadores é que ela foi feita dentro do conceito também de estabelecer um partido único no Brasil, que é o PT, Partido dos Trabalhadores. Como o partido único se mostrou inviável, ainda bem, né? Não que eu tenha nada contra o PT, eu tenho contra o conceito de partido único, né? Que é bem diferente uma coisa da outra. Então, pode não ter funcionado por isso, porque outras correntes na esquerda que se agruparam dentro da CUT preferiram seguir outros caminhos. Mas eu não vejo por aí. Eu sou um entusiasta da ideia de fusão, né? Sei que é uma ideia dificílima, é algo que não está na pauta imediata do movimento sindical. É uma ideia que está frutificando em vários pontos, é uma discussão que está aberta, mas que não está aberta, não está sendo travada de maneira organizada hoje, né? E nem acredito que o será no futuro tão próximo, tão rápido. Mas eu acho que é o destino natural do movimento sindical fazer isso, porque a classe trabalhadora, na minha opinião, não é diversificada, ela é trabalhadora, ponto, não é? E por isso ela tem uma série de pontos únicos que ela necessita sejam tratados e que podem ser tratadas sim por uma grande central ou por uma ou duas. O que não podemos, o que eu não aceito como um dado da realidade imutável é de que o Brasil precisa de 8, 9 centrais sindicais, sendo pelo menos umas 4 ou 5 basicamente disputando o mesmo grupo de sindicatos, com o mesmo tipo de ideias, o mesmo tipo de atuação, brigando apenas por fatias de imposto sindical ou pela caneta que assina um cheque aqui ou ali, ou pelo um espacinho de poder desse ou daquele. Eu acho que é muito a relação de alguns dirigentes da bunda com a cadeira não pode impedir que o interesse maior da classe trabalhadora se estabeleça ou se imponha. É o que eu acho. Eu acho que é difícil, sei que é muito difícil, né? E sei que é particularmente difícil, não para o trabalhador entender isso, porque o trabalhador entende com muita facilidade que uma organização mais forte, muito maior, vai ter muito mais visibilidade na sociedade para representá-lo, para fazer valer os seus interesses enquanto classe trabalhadora, enquanto trabalhador, não é? É mais fácil convencer a esse do que convencer os dirigentes. Esse sim é um buraco que é mais embaixo com eles no convencimento, porque aí nós estamos falando de vaidades, de espaços de poder,
de outras coisas que não só o interesse maior e a forma de como organizar melhor a luta dos trabalhadores. Tudo bem, Pavão. Eu queria voltar ao tema da comunicação sindical para falar um pouco como é que a imprensa sindical pode nos ajudar na atual conjuntura. Eu entendo, esse é o meu ponto de vista, que o Brasil sofreu um golpe de Estado, não a quartelada clássica latino-americana, generais nervosos, cheios de medalhas. Foi um golpe paraguaio, digamos assim, que é a nossa versão light, que o Departamento de Estado agora tem esse tipo de golpe e já aplicou em vários países, inclusive agora chegou a nossa vez. E temos um governo interino, que também não é um general nervoso, é um advogado, um sabonete, que é o nosso doutor Michel, que eu conheço desde a época da pré-constituinte, que eu trabalhava na Federação dos Vigilantes e a Federação o apoiou. Eu fiz 200 mil jornais, o Michel Temer constituinte, então eu conheço há muito tempo. Mas o Michel Temer, toda revolução tem seu terror. Então, o dia seguinte é o terror da revolução. E o terror da revolução, consumado o impeachment da Dilma, será uma mexida profunda na legislação trabalhista. Por exemplo, o Padilha, que é um dos braços direitos do Michel Temer, já esteve aqui com os empresários dizendo o seguinte: terceirização, o governo vai jogar pesado para passar a terceirização, ok? Negociado sobre legislado, desmancha metade da CLT, se puder jogar fora tudo, melhor ainda para os interesses deles, e o negociado prevalece em relação ao legislado. Estabilidade do servidor público, você tem que mexer. Estabilidade do dirigente sindical, também tem muito dirigente sindical, tem muita estabilidade. Aposentadoria, mexe aqui, mexe acolá, uma série de balões de ensaio que eles já lançaram. É claro que, se o Michel Temer efetiva o seu poder, a Dilma não volta, ele resolve a questão do Eduardo Cunha e estabelece ali um controle do Executivo sobre o Legislativo, que é assim que tem sido no Brasil, ele vai passar as medidas impopulares e drásticas. Como é que a imprensa sindical pode mobilizar os trabalhadores no momento de desemprego? Como é que nós podemos fazer a resistência a isso? Eu acredito que podemos, sim. Eu acredito que podemos e devemos, né? Mas só voltando atrás um pouco na questão golpe, não golpe, Dilma e tal. Não é? Primeiro, eu acho que a Dilma e o PT fizeram por merecer ser apeados do poder. O problema é o que veio na sequência e em consequência, que é ter que aguentar o Temer, que é ter que aguentar essa retomada liberal e de direita no destino do Brasil, essa hegemonia ser completa, né? Porque antes ainda havia malemar um contraponto colocado pelo governo do PT, e isso não se pode negar, como não se pode negar os enormes avanços que foram os dois governos do Lula para a classe trabalhadora brasileira, para a autoestima do Brasil e mais, e para o desenvolvimento nacional mesmo, e para a redistribuição de renda e etc. Isso é inegável, né? Como inegável é que motivos não faltaram para os brasileiros se revoltarem e aplaudirem o dia que a Dilma caiu, porque, infelizmente, também aquela parte das entrelinhas da carta aos brasileiros acabou se revelando em sua plenitude. E isso levou à queda, na minha opinião, é o que levou à queda deste governo, daquele governo, né? Porque agora este governo é o do Temer e é com isso que nós temos que administrar e as consequências nefastas que estão aí para corrigir pelo viés dos liberais, pelo viés do capital, os problemas da economia brasileira, né? E os problemas da economia brasileira, do ponto de vista deles, são os problemas do bolso deles e não dos trabalhadores brasileiros e não os do povo brasileiro, né? De quem vão arrancar o máximo que puderem para restabelecer suas margens de lucros e a sua capacidade de propriedade do que hoje é estatal passar a ser mais e mais privado, né? E de reduzir direitos e de transferir renda, da pouca renda que esse país gera e que vai para os salários e que vai distribuído na forma de serviços públicos e que vai distribuído nos programas de distribuição direta de renda, vão evidentemente cada vez mais tentar transferir isso para os lucros empresariais corporativos, nacionais e estrangeiros, particularmente os estrangeiros. E como enfrentar com a nossa imprensa modesta e, digamos, desaparelhada imprensa sindical? A imprensa sindical não é modesta e nem desaparelhada, ela é mal usada, talvez, né? E é fruto em parte, fruto da nossa divisão,
não é? Porque o Fórum das Centrais tem um papel fundamental a desenvolver aí. A reconstrução da unidade, eu acho que agora, com a queda do Eduardo Cunha e com o governo Temer mostrando a sua face mais dura, não é? Mais impopular, digamos assim, das medidas mais impopulares, mesmo aquelas centrais sindicais que por vocação, por ideologia, até por método de trabalho, buscam sempre o diálogo com o governo, buscam servir de anteparo a situações mais graves, não é? Vão se aperceber que não dá para conversar falando suave com quem tenta nos esfaquear. Não é? E aí eu acho que a sociedade brasileira, o trabalhador brasileiro, com recessão ou sem recessão, se chamado à luta e se bem explicado para ele o porquê dessa luta, ele vai. E mais do que isso, não é? Se o movimento sindical não o chamar de maneira organizada para fazê-lo, para este enfrentamento, não é? Certamente outros atores sociais o farão. E aí nós não estaremos nos manifestando através de paralisações, ou de manifestações de ruas, ou de passeatas dos trabalhadores. As manifestações se darão por saques a supermercados, por invasões violentas de propriedade, por um enfrentamento muito mais complexo, né? Ou pior do que isso, se nenhum tipo de organização vier tentando resgatar os ganhos sociais e impedir, né, que este país siga mergulhando numa situação social, numa fermentação social ainda mais grave, o crime que hoje já domina praticamente todas as nossas periferias das grandes cidades e largos setores do território nacional, inclusive no campo, sul do Pará, etc. e tal, só vai se expandir. E aí, mesmo estes, eles vão ter todos que viver em Miami. Como é que vai fazer? Perfeito. Eduardo Pavão, obrigado pela sua resposta. O Edu me avisa que nós temos agora o arquivo sindical. O arquivo sindical, o que é? Nós temos muito material audiovisual na agência e nós, de vez em quando, pensamos em algum assunto que a gente considera relevante e passa aqui no programa, porque também é uma espécie de forma de reavivar a memória. Vamos ao nosso arquivo sindical que trata do repórter sindical, que é o boletim eletrônico da agência, no seu número 2000, edição de número 2000. Hoje já estamos perto do número 3000, se não me engano. Vamos lá, podemos ir? Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. Na segunda, dia 20, o Repórter Sindical, o boletim da Agência Sindical, atingiu a marca de 2.000 edições. Bem, a nossa preocupação maior com o boletim é proporcionar para o nosso leitor um panorama amplo e diversificado do que acontece no mundo sindical. Desde 2014, o Repórter Sindical conta com colunistas fixos. O Repórter Sindical, ele é um porta-voz e um batalhador pela unidade de ação do movimento sindical. Eu não tenho até hoje registrado nenhum exemplo de discriminação a respeito de qualquer protagonista do movimento sindical. Agora ele tem princípio, é um princípio que norteia a agência sindical, que nós somos amplos, aqui nós damos espaço a todas as correntes do movimento sindical, e o Boletim Repórter Sindical é isso, ele é o único no Brasil que é publicado e que reproduz todas as tendências e correntes do sindicalismo. Aqui nós abrimos espaço desde as correntes mais à esquerda até as chamadas correntes mais conservadoras do movimento sindical, porque todas elas representam o sindicalismo brasileiro real. Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. Muito bem, voltamos com o Repórter Sindical Mundo do Trabalho no ar, que agora também, além de passar ao vivo aqui na TV Agência Sindical, passa aos sábados na TV Guarulhos Net, canal 3, das 20h30 às 21h30. Nós estamos expandindo vagarosamente, conforme é o nosso estilo, e assim que tivermos dado mais um passo avante,
em termos de adensamento, divulgação e presença na mídia, nós avisaremos aos nossos amigos telespectadores, internautas e aos que nos acompanham também pela agência sindical. Temos mais perguntas e eu queria saber se posso encaminhar ao nosso entrevistado de hoje, Eduardo Pavão, jornalista, consultor sindical e também meu amigo pessoal, abrindo a série Sindicalismo e Mídia, Sindicalismo e Imprensa, Sindicalismo e Comunicação. Ariane Soares, vamos lá à nossa pergunta. Acho que vai ser a última do programa, né? É a última. Vamos encerrar com a pergunta do João Carlos Gonçalves Juruna. João Carlos Gonçalves, mais conhecido por Juruna, ele é secretário-geral da Força Sindical e nos assiste também nesse momento. A pergunta é, como o movimento fala com a sociedade? Será que o jornal e o site do sindicato cumprem isso? Que alternativas temos? Tem alguma experiência nova na praça? O jornal e o site do sindicato falam com a base do sindicato. São pouquíssimos os exemplos, e eu confesso que não me ocorre nenhum aqui agora, de um site de sindicato ou jornal de sindicato que repercuta além da base daquele sindicato, né? Então, ele tem uma função específica que é comunicar-se com a sua categoria. Corporativo. Corporativo, exato. Dentro da categoria é uma função vital, porque sindicato que não se comunica com a sua categoria, que não está respaldado pela sua categoria, não adianta tentar se comunicar com o restante da sociedade. Para falar com o restante da sociedade, os sindicatos têm as suas organizações maiores, têm as centrais sindicais, que estas sim têm por dever, né, estabelecer o diálogo com a grande imprensa e ser as porta-vozes do movimento sindical, e tem também no caso de casos específicos, de situações específicas, seja de um pequeno ou de um grande sindicato, não é, em que ele deve buscar, particularmente os grandes, né, devem buscar canais próprios de comunicação com a sociedade através das redes sociais, porque aí você não atinge só a sua categoria, você atinge a rede social. Se você tiver um tema, tiver o jeito, pegar o jeito de como fazer isso, e nos temas que extrapolem a sua categoria e, portanto, gerem multiplicação para outras pessoas, né? O dia que a sua mãe, que a mãe do trabalhador, pegar o post do Facebook que ele colocou sobre uma situação trabalhista, a visão do seu sindicato sobre alguma coisa, e reproduzir para as amigas dela, é aí que o seu sindicato está fazendo a comunicação certa na rede social. Não é? Porque aí você está ultrapassando a barreira daquele que é o diretamente interessado, digamos assim, em ouvir o sindicato. Não é? Porque esse, nos casos onde o sindicato consegue ter a categoria acompanhando o que ele tem a dizer, não é? Já é um grande avanço. O avanço seguinte, maior de todos, para se comunicar mais com a sociedade, é o dia que o próprio trabalhador foi um multiplicador nas redes daquilo que o seu sindicato diz e da visão que o sindicato tem. No que tange a coisa mais institucional, não é? Você tem que utilizar os canais institucionais. Ou desenvolver, por exemplo, no caso da sociedade, há vários segmentos dentro da sociedade a ser comunicados. Então, é uma coisa multiníveis, né? Os níveis são diversos dos públicos em que a sociedade se forma. Falar em sociedade não é um ser único, não é? Ela não é um público único. Dentro da sociedade você tem inúmeros públicos, certo? Por exemplo, a agência sindical faz um excelente trabalho, certo? E evoluído e cada vez mais dinâmico, né? Começou no mimeógrafo e hoje está na internet, está nas TVs comunitárias, não é? De difusão dentro do próprio organismo sindical mais amplo. A sociedade formada pelo sindicalismo tem na agência sindical uma das suas referências de informação, não é? E isso conta. Então, para este segmento de público enorme, que são aqueles que vivem no entorno do universo sindical, você tem a agência sindical. Tem experiências novas, como sites de notícias, né, que estão começando agora e começando bem, como o BR Dois Pontos, que tenta uma gama mais ampla de temas políticos e também com um viés sindical e de abrir espaço para os dirigentes. Tem experiências já desenvolvidas, aí sim, mas com uma visão mais partidária, de um controle partidário da coisa, que é o Brasil Atual, que é da CUT-PT, o Vermelho, que é do PCdoB-CTB, que cumprem também esta tarefa de multiplicar
a informação, e tem as relações com a grande imprensa. Relações que se baseiam aí sim num caráter de profissionais que vão tratar, e das relações interpessoais que os dirigentes desenvolvam, assessorados ou não por um profissional, com os editores, com os donos de jornal e etc., para abrir os seus espaços. Muito bem, implacável diretor, com o chicote na mão, diz assim: estamos correndo contra os segundos. Eu esqueci de dar mandar um abraço aqui, um amigo meu vizinho, inclusive, gente muito inteligente, que torce para o Santos, como eu torço. O Júlio também é santista, que é o Ricardo Patá. Tá bem o Patá? Por onde anda o Patá que eu não tenho mais visto? O Patá está ótimo, falei com ele agora no final da tarde, ele estava embarcando em Curitiba, onde a UGT realizou um grande seminário nacional de assuntos jurídicos, né, onde teve presente o presidente do TST, o Ives Gandra, e até pela presença do Ives Gandra e por ser um dos temas do momento na pauta, tanto sindical quanto política e do Congresso Nacional, onde a discussão se aprofundou em torno do negociado sobre o legislado, que tem no Ives Gandra um dos seus grandes defensores e, na maioria dos juízes do TST, grandes opositores. Não é? E no movimento sindical, certamente quase uma unanimidade em contrário. Eduardo Pavão, muitíssimo obrigado. Espero que a gente tenha feito um bom programa de televisão, que a gente tenha tratado do assunto sindicalismo e mídia com a devida, como é que eu posso dizer, com o enfoque correto que o assunto mereça, sem aqui ser estreito, entendendo que a complexidade e a variedade do assunto. Creio que você tenha dado uma aula, no bom sentido, aqui sobre o assunto. Muito obrigado. Obrigado a todos que nos acompanham. Até quinta-feira que vem, com o segundo, da série Sindicalismo e Mídia. Se não me engano, virá a Rita Casaro, do Sindicato dos Engenheiros. Excelente profissional, grande figura humana. Até quinta-feira que vem, um forte abraço a todos e a todas. Obrigado, Pavão. Agência Sindical apresentou Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar.